A paz do Senhor. Porque o cristão, ou o crente, ou o servo de Deus, ou o evangélico sofre? Por que o cristão sofre? Será que é pelo fato do cristão estar sofrendo, passando por luta, ou nada estar dando certo na vida dele, é porque ele está em pecado? É porque lhe falta fé? Pelo fato do cristão estar sofrendo, passando por luta, sofrimentos ou dores, é motivo de ele não acreditar em Deus? É motivo de Deus não existir? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto nesse pequeno estudo. A Bíblia diz que o cristão ou o crente nunca irá sofrer? Que nunca terá adversidades? Que nunca terá lutas? Que nunca passará pelo deserto? Que nunca será provado? Quem conhece a Bíblia sabe que todos os homens de Deus tiveram que passar pelos desertos da vida. Eles tiveram dores e dificuldades em algum momento de sua vida, mas nunca abandonaram a sua fé. Permaneceram firmes como aquele que vê o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Muitas das vezes, é através de um sofrimento, ou de uma dor, ou de uma luta, que nossa fé aumenta. Glória a Deus! Digo por experiência própria. Se eu desistir de Deus por qualquer lutinha que venha sobre a minha vida, isso mostra que eu realmente nunca me tornei nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ou também mostra que a minha fé é pequena. Como Jesus disse, homens de pequena fé. Porque eu estou sofrendo, irmão Fabiano? Em primeiro lugar, você tem que entender que este mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe dele. É Satanás quem governa este mundo. João capítulo 12, versículo 31 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Lembrando que Satanás não pode fazer tudo o que quer, pois nem tudo o que ele deseja fazer, Deus permite ele fazer. Também sofremos devido ao pecado que entrou no mundo, afetando todos os homens, todos os animais e a natureza. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Entenda que ninguém está livre de passar por sofrimentos, lutas e dificuldades neste mundo. Tanto o justo quanto o injusto, tanto o salvo quanto o não salvo, tanto o cristão quanto o não cristão. A diferença do justo para o injusto, a diferença do cristão para o não cristão, é que Deus está com o cristão, com o justo, em suas lutas, dores e dificuldades. Glória a Deus! E com o injusto, Deus não está. Jó comentou no capítulo 21 sobre os ímpios prosperarem. Jó estava dizendo: como pode isso, eu que sirvo a Deus e sou fiel a Ele? Me veem todas essas desgraças e os ímpios vivem bem e em paz. As coisas amargas que aconteceu com Jó é porque Deus não existe? É porque Jó pecou? Ou é porque lhe faltou fé em Jó? Não. Claro que não. Quem conhece o livro de Jó sabe o porquê desses males na vida de Jó. Te pergunto, Jesus morreu para te dar uma boa vida isenta de problemas e dores, ou para te dar a vida eterna? Vamos ver o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus! Olha só o que o próprio Jesus disse. Que ele morreu para nos dar a vida eterna. E não para nos isentar de problemas, de dores, para nos dar casa boa, um carro bom, uma vida boa. Não, ele morreu para nos dar o perdão de nossos pecados e a salvação. Glória a Deus! Então não serei uma pessoa feliz neste mundo por ser cristão e só terei lutas, dificuldades e dores? Calma, não é bem assim não. Muitas das dores que o cristão tem foi por culpa dele mesmo. Ele causou isso em sua vida devido a ter tomado caminhos errados. Tem ímpios que tiveram uma vida toda feliz e livre de amarguras. Por que isso?
A sorte sorriu para eles? Não, nada a ver com sorte. Tem cristão também que tiveram uma vida toda livre de problemas. Esses cristãos foram privilegiados por Deus? Não, de forma alguma. Paulo sofria de um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele orou para Jesus curá-lo. Jesus disse não para ele. Deus pode te curar, como também pode não querer te curar, para algum propósito em tua vida. Deus pode te livrar de sofrimentos e dores, como Ele pode permitir dor e sofrimento em tua vida. Eu tenho um vídeo no meu canal aí falando sobre curas e doença. Veja esse vídeo e você vai entender se o homem de Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, pode ficar doente, não pode. Veja esse vídeo e você vai tirar as suas dúvidas. Amém? O apóstolo Paulo foi preso, foi surrado, correu risco de vida, foi apedrejado, passou por um naufrágio, passou sede, passou fome, passou frio, entre outros males. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Te pergunto, Paulo desistiu por causa desses males? Paulo esfriou na fé? Paulo desistiu de Deus? Paulo desistiu de falar de Jesus? A fé de Paulo foi abalada? Paulo desistiu de pregar o evangelho? Não, pelo contrário. É isso que Deus quer de mim e de você. Que eu e você sejamos como Paulo, que em meio às lutas e dores, devemos continuar marchando e anunciando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Glória a Deus! Quem sabe você agora, cristão, neste momento, está tudo de bem com você, você tem saúde, está trabalhando, você está bem, está buscando a Deus e tudo mais, está fazendo a obra de Deus. Mas eu digo para você, se amanhã ou depois, com a permissão de Deus, algum mal vier sobre a tua vida, não desista de Deus por causa desse mal, não desista. Porque é tão fácil, eu vejo os crentes, muitos crentes, servir a Deus quando está tudo bem. E quando vem uma luta, vem uma morte, vem uma tribulação, uma adversidade. E aí? Muitos crentes abandonam a sua fé por causa da sua fraqueza, por não entenderem a palavra de Deus e por não conhecerem como que é Deus, como que age Deus, qual é a vontade de Deus, como que é a mente de Deus. Então não seja desses. Se você neste momento está passando por luta, por alguma dificuldade, continue orando, continue buscando, continue batendo, continue chamando, buscando, pedindo. Assim como disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Não desista. E por mais que você não consiga o que você quer, que você está pedindo a Deus agora, uma vitória, uma cura, um novo emprego, exercer a tua profissão na qual você estudou por muito tempo, não importa o que você deseja, se você não está tendo ela agora, tenha certeza que Deus pode te dar amanhã ou depois. E se mesmo assim Deus não te dar aquilo que você deseja, aquilo que você está pedindo, que você quer hoje, se Deus não te der hoje ou amanhã, ou não te dar nunca, entenda que o principal é que Ele vai te dar a vida eterna, desde que você persevere em segui-lo em meio às tempestades da vida. Mesmo feridos ou com um enorme espinho em nossa carne, devemos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sejamos como Paulo quando ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você diz que você ora, que você busca a Deus, que você evangeliza, mas não vê nada acontecer de bom em teu favor. Calma, Deus está vendo tudo e sabe de tudo. Glória a Deus. Ele está te olhando e está feliz com você. Muitas das vezes, é você que tem que tomar um outro rumo ou um novo rumo para a tua vida, mas sem sair do caminho da salvação, sem sair da porta estreita. Olha o que Deus manda eu dizer para você, que neste momento está passando por alguma luta ou por algumas lutas. Eis que eu estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Viu só? Na hora certa, na hora de Deus, Ele vai te honrar e te livrar de todas as lutas e sofrimentos. Glória a Deus! Enquanto essa hora não chega, Deus quer que você continue o buscando e falando dele para as pessoas. Agradeça a Deus por você ser um crente em Jesus Cristo, porque muitos não querem essa fé que eu e você abraçamos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Ninguém quer ter lutas e dores nesta vida. Eu não quero. Mas se eu e você tivermos, devemos ter a paciência de Jó. Tiago capítulo 5, versículo 11. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, disse Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 19. É também através da nossa perseverança, em meio às lutas e dores, que ganharemos a salvação de Deus. Glória a Deus! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Lembre-se das dores que Jesus teve neste mundo até o dia de sua morte. O próprio Deus não ficou livre de sofrimentos. Porque para mim tenho por certo, presta atenção, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. É para mim e para você. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus! Romanos capítulo 8, versículo 18. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então Paulo está dizendo aqui que todas as coisas que venham sobre a nossa vida, sejam boas ou sejam más, mesmo assim elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus! Olha o que Jesus Cristo disse em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo aqui, se ele venceu o mundo, pelas muitas aflições, dores, sofrimentos e lutas, dificuldades que ele teve, aquele que o segue também vai vencer o mundo, porque Deus vai dar a força para essa pessoa, através do Espírito Santo, para ela conseguir vencer e permanecer firme com Jesus até o fim da sua vida. Glória a Deus! Uma vez eu conversei com um rapaz, e ele estava assim, magoado, triste com Deus, e até mesmo estava sem fé em Deus, não estava servindo a Deus, porque ele disse para mim assim uma vez, minha mãe era evangélica, ela servia a Deus, ela era mulher de Deus, e veio a doença e levou a minha mãe. A doença tirou a vida da minha mãe. Por que Deus permitiu? Aí, claro, ele falou isso, ele estava magoado com Deus, brabo com Deus, aí eu falei para ele, entenda que pelo fato da tua mãe ser serva de Deus, de crer em Deus, ela não está isenta de perigo, de morte, de doença, de desemprego, de perseguição. Ela não está livre. E aí eu fui falando. Então assim, muitas pessoas hoje viraram ateu porque muitos ficaram magoados com Deus, não aceitaram aquele mal que veio sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém, mas não é assim que tem que ser. Tem que conhecer a Bíblia, você conhecendo a Bíblia, você vai entender se você realmente é um fiel servo de Deus, assim como Jó foi, e entre outros homens de Deus foram o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, você vai permanecer firme com Jesus diante de todo o mal que venha sobre a sua vida. Amém? Eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos
de ânimo para você. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, verso 7. Disse Jesus, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Nenhuma arma contra ti prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Glória a Deus! Então, para finalizar o vídeo, lembre-se, não importa o que venha sobre a sua vida, não importa o que está sobre a sua vida neste momento, o segredo do sucesso é nunca desistir da sua fé, é nunca desistir de Deus, é nunca desistir da porta estreita do caminho da salvação. Amém?